Bom dia, boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente com mais um episódio do nosso podcast sobre tudo. Vocês estão vendo aqui. Hoje vamos conversar com André Jaferian, uma grande pessoa do mercado financeiro, há mais de 40 anos no mercado financeiro, uma larga experiência, e hoje da mentoria, da curso, da coach, na questão de liderança para jovens empreendedores, jovens executivos, que querem entrar no mercado de trabalho, se posicionar, enfim, de alguma maneira, ele, com toda a experiência, com toda a vasta experiência dele, vamos bater um papo sobre isso e, naturalmente, como a gente sempre faz, falar sobre ele, sobre a vida, sobre o Brasil, sobre a economia brasileira, a responsabilidade fiscal, essa geopolítica que está confusa, que ele é uma pessoa que tem uma visão muito grande sobre isso, uma visão analítica muito grande, um overview até por atuar no mercado financeiro, que é hoje um setor nevrálgico do nosso país. Então vamos bater um papo com ele aqui, uma grande personalidade, vai falar um pouco sobre a vida dele, o trabalho e os projetos que ele está envolvido hoje em dia, tá bom? Lembrando, mais uma vez, nós gravamos o nosso Sobretudo nos estúdios da PKT Studio, aqui no WTC Senu na Berrini, tá bom? Pessoal, estamos aqui, André, prazer tê-lo aqui comigo. É um prazer, Ronaldo. Prazer é todo meu. Fala um pouco aí sobre sua trajetória, seu novo projeto que você está fazendo de liderança, como é que a gente... O que é isso exatamente? Coloca para o nosso pessoal. Depois de mais de 40 anos no mercado financeiro, aí, uma trajetória que eu acho bem razoável, eu achei que eu, com 63 anos, na verdade eu comecei esse projeto faz uns 5 anos, foi antes da pandemia. Fui preparando uma apresentação para falar um pouco para os jovens, como é, porque quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente fica meio perdido. Você sai da faculdade, você não sabe, tem a menor ideia do que vai fazer, como você vai fazer. Então aí eu comecei a tentar trazer alguns insights para as pessoas começarem a pensar um pouco como é que elas atuam no seu dia a dia nas empresas. Tá, e como que a pessoa pode procurar o teu curso, essas palestras são dirigidas aonde? Existe um lugar específico ou é online? Como é que você trabalha isso? Eu fiz, algumas botaram no YouTube. Tá. Então, acho que se botar meu nome lá, aparece no YouTube, tem vários. E é basicamente lá. É no YouTube. Depois você manda pra gente o endereço, a gente coloca aqui no vídeo para as pessoas procurarem lá. Essa palestra aqui é para recém-formado, a pessoa já formada, a pessoa em formação? Na verdade, quando você entra no mercado de trabalho e começa a sua trajetória, você vai ter aí 30, 40 anos de trabalho, não interessa em que estágio que você está. Você sempre tem alguma coisa para aprender para conseguir galgar o próximo degrau. Então, a palestra não é só para os iniciantes de carreira, mas é para todo mundo que está evoluindo, como é que você se porta, como é que faz para você se dar bem. Me fala uma coisa, hoje a gente vê essa geração Z, eu brinco dizendo que a geração Z é a tragédia da humanidade, porque eles têm muita informação, indiscutivelmente, as redes sociais, a internet possibilitou a eles um volume de informações que nós não tínhamos na nossa época. Entretanto, eu considero que em alguns casos é muita informação e pouco conhecimento. Quais são as fraquezas, os weaknesses, os pontos fracos que você percebe nesse pessoal para os quais você palestra, ou mesmo aqueles que como que você enxerga esses jovens que estão chegando no mercado de trabalho? Quais são os weaknesses, as fraquezas, os pontos fortes deles? Se você pensar, 60 anos atrás, 50 anos atrás, a maioria das pessoas começava numa empresa como office boy, como estagiário, e ficava a vida inteira na empresa. E ela crescia por tempo de serviço. As grandes companhias, as famosas blue chips, as companhias que duravam 100 anos, permitiam isso. Só que a velocidade da informação, ela fez com que esses elefantes, essas empresas gigantescas, acabassem aos poucos morrendo, criando novas empresas. Sim. Você pega hoje os que eles chamam os Magnificent Seven, essas grandes empresas de tecnologia que valem trilhões de dólares, não existia nada disso. Você falar em trilhão de dólares há 15, 20 anos atrás, não existia uma empresa que valia isso. A empresa mais valiosa valia 300, 400 bilhões. A GM, foi por anos, Coca-Cola. A GM, Coca-Cola, AT&T. Isso, Intel. AT&T, a GM, a IBM, quebraram. IBM, é verdade. Elas viraram pó, elas quebraram e tiveram que se reconstruir do zero. Então, você ser acionista numa empresa daquela, você funcionário numa empresa daquela, antigamente se durava a vida inteira. Depois que isso começou a surgir essa história da internet de 99 para cá, os últimos 25 anos, você não tem mais segurança. Então, as pessoas têm que se reinventar o tempo inteiro.
Não dá para ficar acomodado. Não dá. Então você tem que estar buscando sempre alguma coisa. Buscando sempre evoluir. Então, mas o que você sente nos jovens? Qual a maior dificuldade deles hoje em dia nesse universo atual, muito bem colocado por você? A globalização, a velocidade que as empresas têm que evoluir. Onde você sente que os jovens, as pessoas que você tem acesso, têm mais dificuldade? Onde eles conseguem, onde está a barreira para que eles galguem postos nas empresas, se posicionem no mercado, socialmente, politicamente, enfim. Qual a dificuldade que você vê nessas pessoas que você que dá consultoria, coaching, liderança, percebe? O que falta para os jovens para ser um bom líder? Eu acho que tem uma palavra que acho que define essa geração, que eu diria que é falta de comprometimento. Perfeito, eu também. Essa geração, ela enfrentou um problema, seja no relacionamento com a namorada, com os pais, no trabalho, eles simplesmente partem para outra. Eles não querem tentar resolver os problemas. Exatamente. O problema foi feito para ser resolvido. Se você não enfrentar o problema, você vai sair, aqui está muito chato, vou procurar uma coisa, não gosto disso. Você vai para outra empresa, você vai enfrentar desafios diferentes. Esse chefe é muito chato. É o que tem. A gente tem que aprender a se adaptar. Eles são uma geração sem paciência, né? Eu tenho 3 filhos, eu percebo isso neles, e vários sobrinhos, amigos, dos amigos, aquelas coisas todas. Eles não são pacientes. Eles querem entrar numa empresa e em um ano e meio ser gerente, diretor, e não é, o processo não é dessa maneira. Não é uma crítica, naturalmente, eles são uma geração mais, como é que eu posso dizer, inquieta. Talvez essa seja a palavra, né? Eles querem logo galgar. E qual é o conselho que você dá? Isso é muito importante. Eu imagino que seja a sua palestra. Aliás, eu ouvi a palestra, muito boa por sinal. Qual o conselho que você dá para todos esses jovens que estão entrando numa empresa, vão entrar numa empresa, estão entrando no universo profissional? Qual o conselho que você dá para esse pessoal? Eu falo algumas frases da minha palestra para as pessoas pensarem um pouco. A primeira delas é: tem muita gente que chega numa reunião e quer aparecer. Se você não sabe o que vai falar, não abre a boca. Porque para falar bobagem é melhor ficar quieto. Porque para ganhar confiança é um passo a passo, demora anos. Para perder, é uma bobagem que você falou numa reunião, se queimou na empresa. Sem dúvida, então, bem colocado. Pensa bem no que você vai falar e só fala se for pertinente, for agregar, e se você conhecer o assunto, senão fica quieto. Outra coisa que eu falo também é que você tem que ser muito proativo. Eu falo o seguinte: as pessoas entram na empresa, o jovem entra na empresa e fala, não, eu estou aqui, se não me pedirem nada, eu não vou fazer nada. Esperando, né? Proatividade. Você tem que ser proativo se você quer crescer. Você tem que ver os problemas e falar, antecipar eu tenho uma solução para esse problema. Não é da sua área, mas é do vizinho. Você chega e fala, eu acho que esse problema aqui, se você fizer assim, pode resolver. Então você tem que estar sempre sendo proativo e buscando solução para problemas e não ficar esperando o chefe falar, vê como é que resolve isso. Não. Você tem que estar atento e tentar buscar solução para as coisas fluírem. É assim que você sobe na empresa. E você acha que as empresas hoje em dia estão preparadas para esse tipo de comportamento dos jovens? Ou seja, as empresas hoje também, os próprios executivos, tal, eles têm uma cobrança muito maior do que no passado, até porque a concorrência aumentou, o consumidor hoje é um consumidor mais arisco, mais bem preparado, é um consumidor mais exigente, vamos dizer assim. Então as empresas às vezes se fecham naquela preocupação com o dia a dia e acabam não enxergando essa questão relacional. Do jovem que quer aparecer, às vezes ela não dá espaço, ela não quer correr risco, ela quer se posicionar no mercado, quer ficar ali, não quer correr risco, então ela não dá muito espaço para novas alternativas, a não ser que seja alguma coisa muito embasada por algum comitê interno, alguma coisa assim, e aquele jovem que está ascendendo lá dentro não consegue perceber que não consegue espaço para expor o que pensa. Você não acha que isso pode acontecer também? Então, na verdade, se você pegar nas empresas mais tradicionais, eu falo sempre uma coisa para os jovens na minha palestra, que você tem ou um chefe ou um líder. E aí eu pergunto para a plateia o que você sabe isso, o que você sabe isso. As coisas são meio confusas. Aí eu digo para ela o seguinte: o chefe, ele comanda por medo. É aquele bravo que dá esporro, você tem medo de abrir a boca. E o líder comanda por respeito. Ele sabe que ele não é o dono da verdade, está sempre aberto a ouvir a equipe para aprender. Sem dúvida. O chefe tem medo de perder o emprego. Então, ele não quer que ninguém se sobressaia, ele acaba deixando todo mundo mais quietinho lá. Não me enche o saco aqui. Abafa todo mundo. Eu estou quieto aqui no meu canto, fica quieto. Você não vem querer aparecer que eu sou capaz de perder o emprego. Então, se você está numa empresa onde você tem um chefe, você tem duas opções.
Ou você fica quietinho, acomodado, ou você vai procurar um lugar onde você vai ter um líder que vai permitir que você Permite que cresça. você cresça e exponha As as suas ideias. empresas mais modernas, de tecnologia, hoje em dia você tem muito mais líder do que chefe. Essas empresas tradicionais que tinham chefe, então, elas acabam morrendo porque elas ficam estagnadas nesse novo momento mundial. Né? Ah, tá. Você vê do mercado financeiro. O mercado financeiro teve um boom recentemente das fintechs, né? Nubank, o C6, enfim, uma gama aí de bancos que tentaram quebrar um paradigma dos bancos tradicionais, que tiveram que correr atrás também disso, que é o, estamos falando aqui do Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e na verdade acabaram, né? Porque houve muitas fusões, acabou o Bank-Boss, Citibank acabou, o Real acabou, então houve uma fusão e entraram nesse vácuo, imagino eu, não sou do mercado financeiro, as fintechs, que têm um papel preponderante hoje no mercado financeiro. Como é que você enxerga essa chegada dessas fintechs com uma linguagem mais moderna em relação até os funcionários, o pessoal, uma garotada mais despojada, descomprometida, os funcionários. E essas instituições mais tradicionais, da qual você faz parte inclusive ainda, como é que você vê essa fusão aí de valores do jovem num modelo mais moderno e naquele modelo mais tradicional e antigo? Como é que houve essa acomodação de mercado e na questão profissional e na questão de atuação mesmo de mercado? Como é que você enxerga isso? Então, até 2010, você tinha aí os bancos de varejo, 5 grandes, que é Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, o Caixa Econômica Federal Santander. e Santander. Esses bancos, eles detinham 80% do mercado. 80%. Que coisa. Depois você tinha 20% diluído. Na época tinha uns 150, 200 bancos. Com a tecnologia, ocorreu a oportunidade, que tinha começado no exterior, isso em alguns lugares, principalmente na Europa, depois dos Estados Unidos, de você criar acesso a essa população sem a rede de agências. Porque naquela época, o sistema financeiro tinha 25 mil agências nesses 5 bancos. Você tinha uma agência de banco em cada esquina. De lá para cá, isso tem encolhido, hoje está na faixa de 17 mil, até a pandemia fechavam 500 por ano, de lá para cá tem fechado 1.000 agências por ano. Então, virou um elefante branco a agência, porque hoje todo mundo faz tudo no celular. Tudo direto. Você não precisa ir na agência, é muito pouco. Então, estão fechando milhares de agências por dia. Então, esses bancos grandes acabaram sofrendo muito. E, em 2011, quem inaugurou essa história de banco digital foi o Sofisa, que trouxe a ideia do banco ING Direct, que é o banco ING, um banco holandês que tinha lançado nos Estados Unidos. E a gente montou o primeiro banco digital aqui e começamos a trazer acesso à população a um banco sem tarifas. Então a gente não cobrava tarifa do cliente que abrisse conta e a gente aplicava o dinheiro dele de R$1 a qualquer valor acima na taxa que o Banco Central paga no título público. Tá, entendi. Que era a taxa para milhões na época. E por quê? Porque os grandes bancos com essa rede de agências, que eles tinham monumental com 25 mil agências, eles te pagavam 3, 4% ao ano abaixo da taxa que o governo pagava nos títulos. Ou seja, era uma rentabilidade absurda em cima do povo. E isso foi acabando, no fim das contas, e os outros bancos, depois surgiu o C6, surgiu o Nubank, surgiu o Banco Inter, começou a surgir, e mesmo os grandes bancos começaram a montar suas plataformas digitais e fechar a rede de agências que tinha um custo absurdo de pessoas, de tecnologia. De uma maneira bem simplista, você acha que o atendimento dos bancos digitais, na verdade não são bancos, parece que eles não têm outorga de banco, eu não entendo direito. E os bancos tradicionais, a qualidade é a mesma? Então, tecnologia é um negócio muito complicado. Se você entra de repente, após um boom com uma nova tecnologia, você começa do zero, você desenvolve tudo nessa nova plataforma. Se você é um banco tradicional, como esses 5, por exemplo, que tinham todas as suas plataformas em grande porte, hoje você faz tudo com rede de pequenos computadores, você fazia tudo com rede de grande porte de computadores. Da IBM, da Burroughs, os mainframes, virou Unisys, os mainframes. Para você fazer qualquer mudança, é muito custoso e muito demorado. Demorava muito. E com essas novas tecnologias, você começa do zero, você não tem legado, que a gente chama, você monta um negócio muito rapidamente. É verdade. A migração é mais fácil. Não é migração, porque migração, eu digo, evolução, exatamente. Você cria na nova tecnologia muito mais barato, muito mais rápido e muito melhor para o cliente ser atendido. A inteligência artificial tem alguma coisa a ver com isso? Ela está muito aplicada. A inteligência artificial começou agora.
Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a gente teve uma reunião com a McKinsey quando estava começando a falar de inteligência artificial. A McKinsey falou para a gente o seguinte: olha, em menos de 5 anos, essa revolução da inteligência artificial, na verdade é Generative AI, a inteligência artificial generativa que ela aprende. Ela vai ser uma revolução maior que foi a do www em 1909, que começou a internet. Então, vai ser maior. Hoje, depois de 2 anos, 2 anos e meio, o pessoal está dizendo que daqui a 2 anos, 20% dos white collar jobs, que são os empregos de escritório, vão sumir. Nossa, já falamos sobre isso hoje. Porque é brutal o que ela faz. É impressionante. Eu tenho usado, eu fiz um curso de IA, um curso rápido online e tal, até para poder entender onde seria aplicado. Não sou um desenvolvedor de IA, nada disso. De desenvolvedor de plataforma, não. Mas eu fiz um curso para poder entender aonde aquilo pode ser aplicado. Um curso online muito bom de 40 horas, é assustador. A gente faz um roteiro de viagem, considerando hotel, preço de hotel, passagem de avião, onde você quer ficar, Passeios. você quer comer, passeio e tal, em 30 segundos. A apresentação. A gente, por exemplo, lá no banco, a gente pegou um relatório de crédito, jogamos e falou: me dá o rating desse cliente. Ele vai, pesquisa tudo na internet e dá um rating no cliente. Não é perfeito, mas é uma ferramenta importante. Quanto tempo levaria isso antigamente? Não, muito mais tempo. Outro exemplo, você preparar uma apresentação em PowerPoint, é um negócio que demorava, e depois para buscar foto, e não sei. É um negócio maluco. Hoje, você tem um assunto, você fala, ó, me fala sobre esse assunto. Ele te dá faz em tópicos, ele põe as Agora eu quero fazer uma apresentação de 10 páginas, resuma esse assunto. Ele te dá o resumo. Depois você pode até mudar alguma coisa. Aí você fala, agora eu queria colocar fotos. Aí ele pergunta, você quer fotos, desenhos, quer fotos reais, quer foto... Dá várias opções. E ele monta a apresentação para você, um negócio que demorava. E advogado, então, você pega um embasamento de uma petição, de um requerimento, de o que é que seja, você pega ali, toda a legislação ele já te joga ali, te redige, te dá, ou seja, na hora que cai isso no juiz é inquestionável, porque ele tem um fundamento naturalmente no database dele absurdo, que é a generativa que você falou, ele consegue absorver informações de uma velocidade e com uma precisão. Hoje já tivemos aqui de manhã o Felipe Vilar, que é médico, neurocirurgião, intervencionista na parte de aneurisma AVC. Ele diz na parte de medicina uma coisa impressionante, que ela pega hoje, aí ela pega uma série de laudos, ela pega uma imagem, ela faz um laudo para você com uma precisão muito maior do que um médico humano, porque ela já consegue considerar todas as possibilidades ali naquela região, enfim, ele explicou tecnicamente. É uma coisa assustadora. Mas voltando aí, você pega hoje, você falando da liderança, num universo turbulento como esse, em que as coisas mudam numa velocidade absurda, para você estar up to date, você precisa rebolar para falar uma linguagem. Eu tive que fazer um curso com a minha idade para poder entender onde eu posso de alguma maneira oferecer isso, me utilizar disso. Como é que você vê um jovem, voltando à questão da liderança, que é hoje o teu projeto, como é que um jovem pode, num ambiente turbulento, no bom sentido desse, conseguir se colocar, ser um bom líder, chegar numa empresa que às vezes ele está home office e nem conhece o cara que senta na mesa do lado dele? A gente discutiu isso agora há pouco. Eu sou contra, eu sou a favor do modelo híbrido. Não acho que é necessário você ir todo dia em algumas funções, como não acho que você ficar em casa alheio à feição do cara, um relacionamento pessoal, ver a expressão corporal do cara numa reunião, discutir na hora do café e tal. Como é que o jovem vai ser líder se em alguns casos nas empresas modernas ele nem sabe com o que ele está lidando? É tudo cal, e o cal é frio, o cal é... entra todo mundo às 10 horas, entra todo mundo, oi, alguns até sem imagem. Como é que a pessoa... Você acha que ele fica meio perdido, desorientado nessa... Como orientar para ser um líder num universo desse? Então, você sabe que tem uma frase que eu uso, que é o seguinte: o tempo não é linear. Então, dependendo da pessoa, então, por exemplo, você chega na empresa, fisicamente, independente, antes do home office, fisicamente, você chega, antes da Covid eu falava sobre isso, não existia home office, não existia esses teams da vida, nada disso. Então você fazia reunião presencial. Então a pessoa chega na empresa às 9 da manhã e às 18 horas vai para casa. Só que você acha que ela trabalhou 9 horas? Não trabalhou. Ela fica vendo e-mail, fica vendo WhatsApp, rede vai social, tomar cafezinho, aí ela vai pesquisar no www a viagem que ela quer fazer.
Quer dizer, no fim das contas, se ela trabalhou 3 horas é muito. É verdade. Então, a produtividade dela é muito baixa. Com essa produtividade, com esse foco de você querer ver tudo e não ter esse comprometimento, você não vai crescer em lugar nenhum. Pode mudar de empresa para cá, para lá, você não vai crescer. Você pode, mas você não precisa trabalhar as 9 horas. Se você trabalhar com foco, com comprometimento, fazendo o que precisa, sem se preocupar com essas coisas pessoais e entregar o resultado que a empresa espera de você, você consegue crescer. Porque é o que eu falo, não adianta você trabalhar 15 horas por dia. Você tem que entregar resultado. E para entregar resultado, você tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que aprender, tem que se dedicar. Sem dúvida. Porque você não trabalha, é o que eu falo, o trabalho não é chegou no escritório, foi embora, acabou. Não, você trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, como? Não, você veio aqui bater um papo com um amigo, você foi lá na casa do seu sogro, você leu alguma coisa, você pode tirar alguma coisa de tudo isso que pode te ajudar a resolver um problema na empresa, te dar uma direção. Então, no fim, você tem que respirar, tem que estar pensando nisso, respirando nisso o tempo inteiro. Não adianta você ter aquela filosofia, não. Aí só até estava vendo o filme ontem, ela falou isso, pô, hoje é domingo, acordei domingo, que horror. Mas, pô, domingo, vamos falar. Mas não, é que é um dia antes de voltar para o trabalho. Já está sofrendo para quando você está sofrendo para voltar para o trabalho, você não está bem. Eu oriento meus filhos nesse sentido. Reclamar de trabalhar é um absurdo, né? Pois é, então você tem que fazer o que você gosta. Se você não está fazendo o que você gosta, você está no lugar errado. Na hora errada e está com um caminho que não é o seu. Vem de conta aquilo que nós falamos agora há pouco do jovem hoje, ser meio ansioso, inquieto, e não tem paciência, como eu enxergo. E eles não têm o menor apego à empresa, hoje eles mudam, trocam de empresa como troca de camisa, né? Eu fiquei anos na SBT, 10 anos, 10 na Record, né? Aquela coisa, antes de qualquer movimentação eu ficava preocupado, pensava 10 vezes, então uma moçada hoje em dia, e eu acho que cria dificuldade, apesar de você ter uma experiência mais vasta, eu vejo as preocupações, às vezes, umas coisas meio ocas. Tem puff, tem mesa de ping-pong, tem mesa de pebolim, eu tenho horário para levar meu pet, nada contra nada disso, tá? Mas eu acho que hoje as preocupações, não de todos, mas de uma parte da geração Z, milênio e tal, são umas preocupações meio banais, meio fúteis. Quando a nossa época era diferente, aquilo que você falou, como eu vou crescer? O que eu preciso fazer para ficar melhor? Um curso? Me posicionar, ser proativo? Hoje eu não percebo eu não sei se é em função da cultura de trabalho hoje, que é diferente, o home office pode ter trazido isso, ou não. Como é que você enxerga isso? Vocês aderiram ao home office na sua empresa? Foi então, híbrido? Quando começou o Covid, não existia home office. De repente, fechou tudo, você teve que aderir 100% ao home office. Terrível, da noite para o dia, um negócio que ninguém imaginou que fosse tão bem sucedido. E as ferramentas Zoom, Teams começaram, o Google, começaram a rapidamente ficar um pouco melhores e você conseguiu começar a fazer as coisas virtuais. Então, quando você tem uma empresa, tem um time que se conhece, você já tem a cultura, todo mundo conhece a cultura da empresa, um conhece o outro, é fácil você fazer. O problema é que você começa a ter rotatividade, aí começa a ter pessoas diferentes, você está 100% home office, a pessoa, é o que você falou, você não vai saber quem é, não tomou cafezinho fora no intervalo, não falou alguma bobagem, não ouviu a pessoa fora de um rígido ambiente de reunião, não funciona. E mais, isso eu passei numa empresa que eu tocava, que foi, de repente, você faz a reunião com 25 pessoas, tudo online, no meio do Covid, e você tem lá 19 pessoas com a câmera desligada, com o microfone desligado. Eu falei, que reunião é essa? Aí começou assim, aí eu falei pro RH, falei, eu não vou admitir esse negócio, quero todo mundo aqui, quero ver a cara de todo mundo. O som pode até estar desligado, mas quando for falar ativa, desativa, para não atrapalhar. Porque senão a pessoa está brincando com o filho, está no supermercado andando com o celular no ouvido. Perfeito. Eu tenho a mesma percepção. Todas as reuniões online que eu entrei, quando não tinha câmera, eu falei, mas onde ele está? Ele pode estar no clube jogando tênis. Não funciona. Só que essas pessoas não vão para frente, porque o comprometimento delas é zero. Então é isso que eu falo. Você tem que estar comprometido, dar o seu melhor. Se eu estou aqui nessa empresa, eu vou dar o meu melhor. Você não precisa ser o melhor do mundo, mas o seu melhor você tem que dar. Claro. Você tem que buscar excelência.
Você pode não ser perfeito, mas se você der o seu melhor, você vai conseguir resultado. É verdade. Agora, esse negócio de home office, então, começou a Covid, não tinha opção, de repente as pessoas se acostumaram, aí veio o modelo híbrido. Você trabalha terça, quarta, quinta, segunda e sexta você fica em casa, e segunda e sexta está todo mundo viado, ninguém trabalha. Ou tem gente que mora em Portugal, nos Estados Unidos, e está na empresa aqui. Tem funcionários públicos nossos, o nosso secretário da Fazenda, o vice-secretário da Fazenda, mora em Milão. Pois é. E defende que tem que morar em Milão. O cara, funcionário público morando em Milão. Tem muitos funcionários de Brasília, de Ministério Público e tal, estão morando em Lisboa, não querem voltar. O Banco Central do Brasil, que entrou em home office 100% depois do Covid, não consegue voltar. Trazer os caras de volta. As pessoas não querem voltar, porque muita gente... Então, quem ia para Brasília era de outra cidade, não tinha... Ninguém nasceu em Brasília naquela época, de 60 para cá. Começou a nascer um pouquinho e tal, mas a maioria veio de fora. Essas pessoas, quando veio o Covid, já que é um home office, voltaram para a sua cidade. Ele não quer voltar para cá. Ninguém quer voltar para Brasília. Então ele não consegue... É um absurdo, não consegue. Um negócio então, aí a gente vai voltar na nossa discussão, que é o tema do nosso encontro aqui. Como é que você vai formar a liderança dessa maneira? Agora você vê a situação. Você deve ter uma experiência grande nisso, com todas as pessoas que você palestrou, que te procuram e tal. O que você recomenda no atual mercado de trabalho, que a gente aqui batendo papo há 20 minutos já viu uma série de alternativas, de possibilidades. O que você recomendaria para um jovem, aquele que está saindo da faculdade meio desorientado, de 18 anos, que eu acho absurdo os pais deixarem que ele decida o que fazer? Enfim, o cara não tem... O que você recomenda? Que caminho seguir acadêmico e profissional? Então, eu acho que as coisas são muito simples na vida. Você saiu da faculdade, você vai começar a trabalhar, primeiro, busca fazer alguma coisa que tenha a ver com você, que você não vai acordar segunda de manhã de saco cheio para ir para o trabalho. Então você tem que ir com vontade de fazer acontecer. Eu acho fundamental. Segundo, você tem que tentar dar o seu melhor em tudo que você faz. Você tem que se comprometer e você não pode ter vergonha de perguntar se não souber. Cansei de ver na minha vida reuniões, aí um monte de gente, tal, termina a reunião, todo mundo com medo de perguntar, não entendeu nada que o chefe tem vergonha. Fazer, tem vergonha, absurdo, sai da reunião, não faz porque não entendeu, depois de uma semana o chefe viu, e aí? Que eu não entendo. Pô, não tenha medo de perguntar, você não é obrigado a nascer sabendo, então não entendi. Entenda para você poder resolver, porque se você não entendeu, você não vai resolver. Então são essas pequenas coisas que fazem você crescer. Seu crescer. E qual a profissão do momento para você? Olha, a área de segmento, a área de tecnologia está bombando. Você acha que tem espaço? Tem espaço, tem muito espaço para cientista de dados, porque a IA sem cientista de dados não vai a lugar nenhum. O desenvolvedor, que é quem cria os programas, também tem uma demanda brutal. Mas tem outros empregos. O pessoal fala que agora no século XXI, os empregos para os jovens, até falo isso nas palestras, que tem futuro, você tem os cuidadores de idosos, você tem o pessoal que cuida da cabeça, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, essas coisas. O pessoal que cuida do corpo, tipo terapeutas corporais, os personal trainers, essas coisas, porque as pessoas vão precisar disso, elas vão ter mais tempo para isso. E lazer, lazer, todo mundo vai fazer mais lazer, seja nesses tênis, nessas coisas, e viagem. Então, o que não falta é tempo. Não falta. Muda tudo diferente. Eu falo até na palestra um exemplo. Em 1900 tem até um slide, no Rio de Janeiro, botaram iluminação pública, era lampião a gás. Então, tinha o cara que toda noite ia acender com a tocha e apagar no dia seguinte de manhã. Quando botaram a eletricidade lá, esse cara perdeu o emprego. Só que olha o que surgiu de oportunidade com a eletricidade. Então, sem dúvida. É cíclico, só que a velocidade que a gente está tendo das agora, nesses últimos 25 anos com a internet, é brutal. O mercado financeiro americano, em 2008, teve a crise dos subprimes lá, que era uma crise desenhada, né? O cara ia refinanciando, enfim. E quebrou tudo, foi aquela quebradeira geral, o sistema financeiro americano foi revisto. E como que você vê o sistema financeiro brasileiro? Ele é sólido, é confiável, ele está calcado em... Você pode se confiar ou você ainda acha que um banco ou outro corre algum risco dos correntistas, enfim,
passarem algum aperto. O sistema financeiro brasileiro é sólido. O sistema brasileiro, financeiro brasileiro é sólido e você tem uma fiscalização, você tem um sistema de normas, você tem uma rede de proteção, que é o Fundo Garantidor de Crédito, Sim. que dá muita tranquilidade, você tem a fiscalização do Banco Central, que consegue controlar as instituições. Às vezes você tem algum abuso. O Banco Master agora está meio confuso. Está meio confuso. Tem abuso em todo lugar do mundo, não é só aqui que tem abuso. De vez em quando acontece um abuso, mas sólido. É um ponto preto num horizonte branco. Ah, que legal. É sólido. O sistema financeiro brasileiro é sólido. A gente vê que é muito avançado tecnologicamente, muito mais do que. Muito mais. Nos Estados Unidos eles estão ainda. Nós temos o Pix, a cobrança, duplicado, pagamento. Lá não tem nada. Lá é o cheque no correio, espera no envelopinho e manda para pagar. Agora, voltando à questão você vê que essa juventude está preparada. O Brasil está uma bagunça geopolítica, política, econômica, totalmente sem liderança, sem respeito. Você acha que esses jovens que você vê nas suas palestras, aí no seu contato, você acha que a gente pode confiar neles no sentido de que o Brasil vai ser entregue em boas mãos? Ou ainda vamos ter que galgar alguns degraus para a gente acreditar que vai ter uma renovação positiva no cenário político, empresarial, econômico, de uma maneira geral? Como é que você enxerga isso? Então, primeiro, tudo parte da educação básica. Claro. Enquanto a gente não tiver uma educação básica moderna, focada, que não tem ideologia, a gente vai continuar convivendo com essa mediocridade que a gente vive há 40 anos, desde que terminou o regime militar. Por quê? Porque os políticos não estão preocupados com o país, cada um está preocupado com o seu feudo. Plano de poder. Então, é um processo longo. Agora, você olhar só hoje a situação política confusa, esse lado esquerda, direita, radicalismo, né? A gente tem que, como eu falo, sair do problema. Para você resolver um problema, você tem que sair fora e olhar de fora. Então, se você olhar um pouco para frente, é muito provável que a gente vá ter um presidente que não é de PT, PSOL, o ano que vem, e aí as coisas vão começar a melhorar um pouco. Em 4 anos, o que o Bolsonaro fez aqui nas contas públicas é um negócio espetacular, com pouca coisa, mandou o funcionário público embora, zero de corrupção, aumentou a eficiência do gasto, uma barbaridade, e em 4 anos ele terminou o governo com superávit, e pelo primeiro presidente desde 1985 a entregar menos despesa do que ele conseguiu quando entrou em relação ao PIB. Foi a primeira vez. Depois desandou tudo nesses últimos 2 anos e meio, mas dá para consertar. O Milei entrou na Argentina, ele cortou 15% do PIB de despesa pública. É muita coisa. É um número absurdo. É um número absurdo. Ele transformou a Argentina em 1 ano e meio num paraíso para investidor, a pobreza diminuiu, o desemprego caiu para 30%. O rating deles aumentou, Então, dá para fazer. A gente tem que ter confiança que dá para fazer. Tem que ter serenidade, fazer sua parte e dar tempo ao tempo. Agora, o jovem que fica achando que o certo é eu quero o dinheiro do governo para mim, a Margaret Thatcher falava, o governo não gera dinheiro, ele pega de uns para dar para os outros. Se você não aumentar o bolo, com o empresário ganhando, dividindo, não tem bolo para dividir. Esse é o princípio básico, né? A esquerda quer matar a vaca, né? Que alimenta todo mundo, né? Porque o vaca é o empresário, que eu não consigo entender essa filosofia marxista aí. É um jovem que está focado nisso, achando que tudo depende do governo, que o rico, o empresário, eles são um cancro para a sociedade. Esse daí não vai sair do lugar, não vai para frente, não vai para a posição de liderança. Não tenho dúvida nenhuma. Essa visão distorcida eu também concordo. André, vamos agora falar de você. Fazer umas perguntas aqui, um ping-pong com você, para o pessoal te conhecer melhor. Eu te conheço bem, você é um empresário, um executivo de primeiro quilate, primeiro calibre, aí tem uma história, uma trajetória bonita no mercado financeiro, como diretor, conselheiro, enfim. Me fala o hobby seu aí, qual é o teu hobby? Você vive nesse mundo tão confuso, o mercado financeiro que exige muito. Qual é o teu hobby, ultimamente? Olha, eu gosto de jogar tênis, eu faço yoga todo dia de manhã, para ter disciplina, para você serenar, se centrar. E cerâmica? Não, cerâmica não. Minha mulher gosta. Eu gosto de ler livros, às vezes eu sou obrigado a fazer cerâmica, mas eu gosto muito de ler livros também. Está lendo alguma coisa atualmente? Eu estou lendo A Nova China agora. E a China, hein? Vem forte, vai dar uma segurada. Como que você enxerga a China no cenário geopolítico? Que eles abraçam todo mundo, A China, é uma ditadura
É A China é uma complicado. ditadura política e uma democracia econômica. É um Uma modelo novo que é difícil numa democracia conciliar, né? você conseguir aprovar o que precisa. Lá você tem menos liberdade Menos individual, nenhuma, né? mas o governo toma as medidas corretas. Você tem lá os manda-chuvas que têm certas mordomias e eles não têm tolerado os abusos, têm controlado 1,5 isso. bilhão de habitantes não é fácil, tem que Não é comer todo dia fácil. de manhã, Tem né? que ter disciplina. Mas economicamente, a China cresceu muito, tirou muita gente da pobreza nesses últimos 30 anos, só que ela chegou num ponto agora que está com um problema seríssimo no mercado imobiliário, tem apartamento demais vazio, sobrando, e as pessoas não têm como comprar porque não tem recurso Renda. suficiente, e aquele ciclo de crescimento absurdo, que ela crescia 10% ao ano, depois passou a crescer mais de 10 anos, 5% ao ano, parece que acabou essa época. Não tem Então, mais espaço, né? ela está reduzindo o É. crescimento. E esse livro fala sobre isso. Esse livro é escrito por uma chinesa e ele fala um pouquinho de tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, para você tentar ter uma ideia do que vai É acontecer para legal. frente. Eu sei que você é apreciador de um bom vinho. Qual vinho aí? Qual uva que o Tota falou aqui? Qual é o vinho que mais te apetece? A uva, a Você sabe região? que o vinho, tem muita gente que fala, não, vou tomar um Chateau Petrus de US$ 3.000, esse é maravilhoso. A gente não tem paladar para sentir Eu um não vinho tenho. desse calibre depois de um certo nível. É o que eu falo, um vinho que você paga até US$ 100 no exterior, que já é quase os tops, não são esses 10 melhores do mundo, mas são vinhos bons. Já são espetaculares. Mas dependendo do clima, com quem você está, se você está tomando por prazer, É não legal. tem. Me fala um lugar que você gosta de morar. Tirando São Paulo, naturalmente, um lugar que você moraria. Puta, aqui é Miami, Londres, Paris. Um lugar para você morar e passear, sei lá. Você Olha, que viaja eu bastante, que vou eu te dizer sei. uma coisa, eu já viajei bastante. Já viajei para a Ásia, para a África, para a Europa, Estados Unidos, América Latina. A gente chega num ponto que a gente percebe que as coisas mais simples Então, são as mais gostosas e no fim você faz a mesma coisa em todo lugar. Você vai para um lugar, você vai comer, você vai beber, você vai fumar um charuto, você vai ler um livro, vai fazer um esporte. Então, uns 63 anos agora, o meu espaço é em Indaiatuba. é, Eu viajo ainda para um lugar para o outro, mas é lá que eu cozinho. Meu hobby é cozinhar, adoro cozinhar. não, eu Aí queria tomar um ver. bom vinho, mas quantidades moderadas, porque senão, depois da segunda garrafa, você já nem sabe o que você está bebendo. Joga seu tênis, encontra os amigos, fuma um chá. Então você faz tudo. Então, Eu essa concordo com fantasia, não, você. eu vou para um hotel 5 estrelas, não sei o quê. Passei da época já. Eu também concordo com você. E um lugar que você ouve as pessoas falarem que é hype, tá na moda tal, e você já foi e falou assim, "Ih, não é nada disso não. Você vai pensar, eu vou para, sei lá, Dubai. Estou dando um exemplo, né? Você já teve e falou, pô, mas como é que a pessoa gosta desse lugar? Eu não me amarro. Tem algum lugar que você vê, né, no contexto aí? Olha, eu vou te dizer. Tem um lugar que eu gosto bastante de ir, que eu vou 2 vezes por ano, que é Lisboa. Mas eu vou lá não como turista, eu vou lá como residente. Eu faço as mesmas coisas, eu faço minhas reuniões online, eu caminho bastante, eu vou comer em restaurantes, não esses 5 estrelas Michelin, 3 estrelas Michelin, mas os restaurantes que a gente conhece, com comida boa, tomo uns vinhos gostosos e fico lá quietinho. Minha mulher faz academia de manhã, A Lisboa é uma delícia, né? é uma delícia. Então eu faço uma vida lá, compro as coisas, tomo meu café da manhã, então é um lugar que eu gosto E hoje em dia. culinária? Eu sei que você cozinha. Que é o prato que você vê na mesa, você fala, meu, que delícia. E aquele que você fala, isso tá para mim. A culinária sua, o que é? Mediterrânea, italiana, espanhola? Qual é o Olha, prato teu preferido? Eu sei que você tem uma ascendência armênia. E a comida a culinária armênia é é gostosa, né? gostoso, mas eu não sei fazer comida armênia. Minha mãe faz muito bem, mas não é minha praia, não. Eu gosto de fazer risotos italianos, gosto de fazer massas com, desde calabresa, bolonhesa, com O frutos que do você gosta de mar. comer? Eu gosto de comer carneiro, gosto de comer, fazer um pernil de porco. Eu sou O bem que eclético, você viu? não curte? O quê? A culinária, comida. Você fala, fígado, dobradinha, Não, essas buchada. coisas do Nordeste aí eu não como.
esses miúdos, essas coisas. Tem Não coisa bate que bem. não bate bem comigo, não. É o mais Olha, básico, tá bom. mas o legal, então. Pô, André, obrigado pela sua presença. A gente fez esse bate-bola. Vou fazer uma última pergunta para você. Se você tivesse que levar para viajar com você, lá para sua casa, lá que você falou lá em Indaiatuba, deve ser muito bonita. é, Quem você levaria no final de semana com você e quem você não levaria? Vivo, morto, da política, religião, da esporte, culinária, não importa. Você, vou passar o fim de semana comigo, 5 pessoas, lá sou eu e ela, sem sua esposa, sem ninguém. 5 pessoas, vivas, mortas, homem, mulher, não importa de qual segmento. Sem mulher, sem levar minha Sem mulher? levar tua esposa, ela não pode ir. 5 pessoas você quer levar, sei lá, Jesus Cristo, Roger Federer, 5 pessoas, eu sei que você gosta de tênis, 5 pessoas que vai, passar um fim de semana comigo lá, nós vamos bater papo, as pessoas mais religião, não importa quem, me fala, 4, 5, 3. Olha, as pessoas que a gente acaba mais convivendo são as pessoas que você não tem intimidade, não tem frescura. Então, eu não queria levar nenhum líder que você tem que dar atenção. Não, sim, sei disso. A gente tem uma turma de tênis boa, que tem você, tem o Julinho, tem o Dudu, tem o outro Dudu agora que entrou na turma, tem o Zina. São essas pessoas que levaria para fazer uma farra lá, com todo mundo bem leve, se divertindo. O Mário não, é muito encrenqueiro. Ele já tem casa lá. Mas ele é encrenqueiro demais. O Mariano, ele vai brigar no truco, vai brigar no tênis. E quem você não levaria? Fica mais fácil. Essa turma. Esse porra é um cara chato, mala, não bebe, não come nada, um papo chato. Eu não queria passar um fim de semana com esse cara, não. Quem eu não tenho intimidade, não tenho empatia e levar por interesse, eu não levaria. Tem muita gente. Então melhor não falar. É muita gente, né? André, obrigado aí. Depois você me passa o link para ver as palestras aí, onde a pessoa pode acessar, pode procurar. Eu acho muito importante esse papel de criar novos líderes, orientar os novos líderes, usar toda essa experiência, que não adianta você ter conhecimento se você não, esse conhecimento ficar represado em você. Eu acho importante todas aquelas pessoas que têm conhecimento poder compartilhar isso, poder levar às demais pessoas o seu conhecimento adquirido ao longo da vida, não importa em que sentido, qualquer que seja. Pô, eu sou bom nisso, ou sou razoável e médio nisso, vou compartilhar, levar adiante. Essa é a sua proposta, seu projeto que você está engajado firmemente de formar novos líderes, orientar, tirar dúvida, para tentar fazer um país melhor, né, que é o sonho de todos nós, para os nossos filhos e netos e tal, eu acho maravilhoso, espetacular. E você falou uma grande verdade aqui. Você fazendo o teu melhor, tentando ajudar de alguma maneira, isso acaba exponenciando, capilarizando e acaba ganhando corpo, ganhando força. Queria fizer suas considerações aqui, quero agradecer seu nome e presente, eu sei que você é um cara muito ocupado, tem aí diversas atividades, e dedicou tempo a vir aqui bater um papo conosco, um papo leve, descontraído, sem nenhum tipo. Queria que você dissesse as considerações finais para o pessoal que está nos assistindo aí, nos ouvindo. Não, o que você falou no começo é uma coisa que, para mim, é uma coisa muito importante. Informação. O volume de informação que a gente tem acesso hoje é um negócio inacreditável. Impressionante. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa informação e transformar em conhecimento. É aprender com a informação. Que é o que eu fiz para essa palestra. Peguei as informações e transformei em conhecimento. Agora, se você não pega esse conhecimento e transmite, quando você transmite, isso é sabedoria. Porque todo mundo está desfrutando do conhecimento. Certo. Então esse é o principal objetivo de pegar a informação, transformar em conhecimento e passar para frente, isso é sabedoria. Então eu acho que é isso que é importante, passar para frente tudo que se aprende, para que as pessoas possam caminhar. Isso é muito importante. Pensando um pouco, sendo mais fácil a caminhada. Legal. Zé, obrigado. Obrigado. André, valeu. Zé, pessoal, tivemos aqui o André Jaferian, colocou aqui essa questão importante de liderança, o projeto que ele está desenvolvendo, contou um pouco da sua vida no mercado financeiro, seus hobbies e tal. Quero agradecer você ter estado aqui conosco, mais um Sobretudo, tá aí, ó, bonitinho. Vamos esperar a próxima. Obrigado pela sua atenção, pela sua dedicação, pelo seu carinho. Voltamos na próxima. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. Muito obrigado, hein?